Chegando mais uma vez com vocês, meus queridos amigos e irmãos, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um fim de semana do tempo da Quaresma, mais uma oportunidade para reflexões, para avaliação de estratégias de vida, de coisas que precisamos talvez mudar ou não, oportunidade de comparar a nossa vida com aquilo que Deus deixou para nós, a sua palavra, e podemos olhar a caminhada de Cristo que está se aproximando já do fim dessa caminhada, que vai levando ele então para as celebrações e os rituais de morte, ressurreição, Páscoa, vida eterna que vem por aí. Então que Deus abençoe para todos nós esse tempo e que possamos nos integrar nessa palavra que hoje nós vamos receber, buscando sempre a oportunidade de fazermos esse equilíbrio entre a nossa vida e aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós vamos começando então com o nosso momento de aproximação de Deus, ao nosso Pai, através da nossa confissão e arrependimento, pedindo a Deus perdão por todos os nossos pecados. Vamos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos mais uma vez chegando à Tua presença nesse momento de culto, buscando em Ti o abraço do acolhimento, por causa dos nossos tantos pecados, das nossas culpas, movidos pelo nosso arrependimento sincero e verdadeiro e pela confiança que temos de sermos recebidos por Ti. Pedimos a Deus que sejas paciente conosco e não leve em conta o tamanho dos nossos pecados, mas sim a grandeza do Teu amor. E permita-nos encontrarmos em Cristo, no Seu sangue, na Sua morte e ressurreição, o caminho para a nossa própria caminhada. Que possamos assim andar com Cristo, possamos desfrutar do perdão e possamos compartilhar o perdão com as pessoas com quem convivemos. Mantenha os nossos olhos voltados para a cruz de Cristo e para o túmulo aberto. Que possamos assim viver uma vida agradável a Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O perdão de todos os nossos pecados é garantido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da Sua morte e também da Sua ressurreição. Tenhamos confiança que todos nós estamos perdoados de todos os nossos pecados, porque esta é a promessa de Deus, o nosso Pai Celestial. E assim como temos então o perdão, também temos a palavra que orienta os nossos próximos passos. E a partir de agora nós começamos a receber essa palavra para que possamos andar em segurança na presença de Deus, o nosso Pai. E também tenhamos uma palavra boa para compartilhar com as pessoas com quem nós convivemos. Nós recebemos agora então o primeiro trecho da palavra de Deus de hoje, que é do Salmo 119, versículo 9 até o versículo 16. Então aqui a palavra diz assim: Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só conhecer os teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens me dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Essa é então a palavra do livro de Salmos para hoje. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Será verdade que Jesus em
a verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador. Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o versículo 34, nós encontramos a próxima parte da palavra de Deus para esse momento. Aqui então a palavra diz assim: O Senhor Deus diz: Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor. Porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Essa é a palavra, então, do Antigo Testamento para este momento. Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que
que sofreste, manam pura e paz celeste. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino terno nos conduz ao lar paterno. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Chego agora com o texto da epístola, que é de Hebreus, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10, aonde nós temos a seguinte palavra: Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus que lhe deu essa honra, pois lhe disse: Você é o meu filho, eu hoje me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas ele disse também: Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Esta é a palavra da epístola de hoje. Agradecemos-te, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue que nos traz justiça verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó, vem salvar os crentes teus, liberta-nos do eterno horror, guardando-nos em teu amor. Estende-nos a tua mão, alívio dai proteção, que sob a cruz possamos ter real consolo no sofrer.
graça plena tu nos dás, de que jamais nos deixarás. Tu és o guia que conduz pela aflição a eterna luz. Entrego a vocês agora o Evangelho deste final de semana, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35 e seguintes, onde nós temos a seguinte palavra: Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. E eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no seu trono, no reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Nós seguimos agora com a confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos então mais uma vez diante da oportunidade de poder abrir alguns textos aí e fazermos assim uma avaliação da nossa caminhada nesse tempo de Quaresma, né? Buscando os nossos movimentos quaresmais, que seria o tema aí da nossa reflexão para esse momento. Tempo de encontrarmos novos caminhos. A Quaresma tem essa chamada, com essa oportunidade, né? Na medida que a gente faz as revisões, que a gente faz as descobertas, a gente também pode encontrar novas alternativas e novos caminhos. A ideia de nós fazermos juntos esse caminho, de nós fazermos esse caminho olhando um pelo outro, de nós estarmos atentos um com o outro, podemos assim nos ajudarmos e fazer um caminho irmanados, né? Como filhos do mesmo Pai, olhando para a mesma palavra. Buscar então as nossas conversões internas e pessoais e bem íntimas
e buscarmos também essas revisões, buscarmos oportunidade de fazermos essas revisões que precisam ser feitas na nossa vida constantemente. Aí nós vamos encontrar as nossas oportunidades, com certeza, né, que nós vamos descobrir. Deus vai colocar diante de nós oportunidades para que nós possamos fazer nossas transformações, evoluções que precisamos fazer, e vamos, através dos nossos atos penitenciais, buscar a evolução nossa, né? Através do nosso arrependimento e da nossa decisão de fazer os caminhos pela vontade de Deus, a gente vai buscar também essa transformação, essa evolução pessoal, que é resultado dos atos penitenciais, ou seja, os atos de arrependimento. Então, vamos agora, neste pensamento, nos colocar diante de Deus e deixar com que a palavra dele chegue para nós e aponte para nós caminhos e direções e nos desafie para essas transformações e para esses movimentos. Salmo 119, então, foi um dos salmos, um dos textos que a gente leu aí, e a gente vai começar por aí hoje, tá? A pergunta que tem ali no início desse salmo é a seguinte: como um jovem pode conservar pura a sua vida? Parece que estamos direcionando então o nosso olhar agora especificamente para a juventude, tá? Eu sempre gosto muito de conversar com a juventude, porque na juventude eu encontro sempre a lembrança das possibilidades, né? Os jovens sempre têm possibilidades de fazer novos caminhos, de encontrar novas direções e de trazer contribuições importantes para toda a humanidade, né? A juventude é aquele período da efervescência, do desejo pelo novo, da curiosidade, da inquietação, do questionamento, e diante de tudo isso a possibilidade de encontrar novos caminhos e novas alternativas. Então, um olhar especial para a juventude, que está em pleno florescimento e desenvolvimento de suas potencialidades. Na juventude é que nós buscamos as nossas autonomias, as nossas crenças pessoais do que nós somos capazes. Apostamos então nas nossas superações, né? A juventude sempre tem aquele movimento de energia em busca de superar as barreiras e vencer os desafios. Também as grandes oportunidades estão aí na juventude e as possibilidades de alinhamentos inteligentes, alinhamentos sábios que possam garantir resultados positivos também na sua caminhada. E aí, a pergunta que tem no Salmo é: como posso fazer tudo isso e conservar a minha vida pura? Olha, aqui tem um elemento muito interessante, né? Que é o desejo de não perder a pureza da vida, de querer tudo isso que é possível para um jovem e não colocar em risco a sua pureza de vida, o seu contato, da sua intimidade com Deus, poder descobrir o mundo e conquistar o mundo sem perder a essência. Aí é que está. Como que um jovem pode fazer isso, alinhar todas essas expectativas e não perder a sua pureza? A Quaresma, então, é um tempo também de chamamento para os jovens, para que os jovens possam fazer essas pausas. À luz dessa palavra que chama cada um de nós, que chama toda a humanidade, à luz dessa palavra e desse chamamento, os jovens poderão fazer também as suas reflexões. E aí no Salmo 119, versículo 9, ele diz: vou obedecer os teus mandamentos. Essa é a resposta do jovem. Eu quero alinhar a minha vida, eu quero permanecer nesse movimento, eu quero fazer minhas descobertas, eu quero alcançar, quero conquistar, quero desbravar, quero transformar, modificar, inovar, tudo que é possível, mas eu quero obedecer os teus mandamentos. Quero fazer isso à luz da tua palavra. Esse é um comprometimento que o jovem procura, de estar sintonizado com a vontade de Deus e assim conquistar a sua vida. E aí, no versículo 10, ele continua dizendo: eu procuro te servir de todo o meu coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Essa é a decisão do jovem, de fazer esse movimento na companhia do Senhor. Este é o parâmetro de comparação que o jovem busca e estabelece para si. Aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que eu prefiro e aquilo que Deus espera de mim. Não perde de vista aquilo que Deus espera de ti.
Você pode conquistar o universo e não perder-se de Deus. Você pode fazer as mais absolutas transformações no cenário da tua própria existência e não se perder de Deus. Aqui está a oportunidade que a gente tem de sintonizar, de equalizar, de parear, de sincar, de sincronizar a vida da gente, de fazer com que nós estejamos em plena conexão com Deus. O meu sonho, minha vontade, meu desejo, minha energia, minha força, minha coragem, minha bravura e a serenidade da palavra de Deus que me orienta para que eu não me perca desse caminho. Essa oportunidade quaresmal é oferecida aos jovens, aos adultos, aos idosos, às crianças e a todos em geral. Por isso diz lá no versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse é o desejo do jovem que não quer se perder. Então a quaresma é esse tempo, né? É um tempo de mergulhar em nossas próprias memórias espirituais em busca da lei de Deus. A gente olha para dentro de nós mesmos. Vamos ver logo em seguida agora como que Deus fez esse novo acordo lá no texto de Jeremias. Esse tempo de quaresma é esse tempo de a gente buscar lá dentro as referências da palavra de Deus. É um tempo de decidir sermos orientados pela lei de Deus e pela palavra de Deus, que está gravada em nossas mentes e em nossos corações. Lá dentro está a matriz, a essência da nossa própria caminhada. Então no versículo 13 ele continua dizendo assim: eu costumo repetir essas leis em voz alta seguidamente. Esse é o exercício de reflexão. Repetir em voz alta é tirar da memória profunda e comunicar à memória recente. Aquilo que eu já nasci sabendo, que Deus já colocou dentro da minha mente desde que eu nasci, eu trago agora para o meu momento, para a minha decisão, para a minha escolha, e permito que Deus participe desta escolha que eu tenho agora, ouvindo aquele chamado daquela palavra que está dentro de mim. No versículo 15, o jovem continua dizendo: eu estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. É esse estudo que habilita para o exercício da espiritualidade, que é necessário para todos nós. E continua dizendo lá no versículo 16: as tuas leis são o meu prazer, eu não esqueço da tua palavra. Então aqui o prazer está em viver com Deus, o prazer está em viver diante de Deus, a alegria está em sentir a presença de Deus na sua vida e permitir que Deus seja seu companheiro, fazer a sua caminhada na presença de Deus, esse Deus que salva, esse Deus que liberta, esse Deus que traz alegria, esse Deus que oferece liberdade para todos nós. Esse é o bom resultado quaresmal que nós podemos alcançar dessa busca de sintonia da nossa expectativa de vida com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Aí podemos dizer que houve transformação, podemos dizer que houve evolução, podemos dizer que houve mudança. Os resultados dessa intimidade com Deus e dessa busca dos valores de Deus sempre são sagrados e são garantidos, são positivos. À luz da palavra de Deus, nós sempre vamos encontrar caminhos seguros para fazermos então a nossa trajetória. E a gente olha agora o texto de Jeremias, que é o texto de Jeremias capítulo 31, e vamos ver que Deus facilitou muito esse caminho para nós. Quando Deus decide que Ele vai fazer uma nova aliança, um novo acordo, como Ele diz lá que a gente leu, né? Uma nova aliança, um novo acordo, um novo tratado, e está expresso nas seguintes palavras: porei a minha lei na mente e no coração deles, as escreverei. Ninguém vai precisar ensinar, todos me conhecerão, tanto os mais importantes quanto os mais humildes. Olha só, nós então, a partir desse texto de Jeremias, entendemos que nós nascemos com a palavra e a vontade de Deus gravada em nossas mentes e em nossos corações. Até aqui, essa lei precisava ser ensinada. Moisés tinha os 10 mandamentos, precisava ensinar. E ensinar os pais, ensinavam aos filhos, né? Como o texto de Deuteronômio, que é aquela lei máxima que nós temos lá, que tu ensinarás aos teus filhos ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Agora não precisa mais, já vai nascer com isso.
Então Deus colocou dentro de cada um de nós a sua palavra. Nós nascemos com esse conhecimento para que possamos fazer as nossas revisões. Todos nós estamos habilitados pelo conhecimento natural da palavra de Deus para fazermos as nossas revisões. Todos nós nascemos com a noção de certo, errado, bom e ruim. Nós não conhecemos, não nascemos sabendo recitar o primeiro mandamento, mas assim que começamos a desenvolver a nossa personalidade, nós temos consciência sim do que é bom ou ruim e do que é certo e do que é errado. E aqui Deus diz, então, já não há mais diferença entre importantes e humildes, todos estão habilitados para fazer estas revisões. Então a Quaresma, que traz o desafio da revisão, ela já vem amparada, esse tempo já vem amparado para nós pelo conhecimento natural da palavra de Deus. Todos nós podemos fazer revisões, todos nós podemos evoluir, todos nós podemos experimentar transformações significativas. Todos nós podemos contribuir para a evolução da humanidade, para termos um povo melhor, para termos pessoas mais evoluídas, mais comprometidas com a palavra de Deus. Todos nós podemos fazer esse movimento. Está ao alcance da natureza e de todo o ser humano. Estamos habilitados para isso, com valores, com moral, com ética, com virtudes, fundamentadas naquele conhecimento natural da palavra de Deus, filtrados pela palavra de Deus que está gravada em nossas mentes desde que nascemos. Então isso Deus fez para facilitar a nossa vida. Então a palavra está ao nosso alcance, ela sempre nos acompanha. Poderemos acessar essa palavra sempre e em qualquer lugar pela nossa memória, para filtrar todas as nossas escolhas, para filtrar todas as nossas decisões, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos e todas as nossas atitudes. Veja que exercícios importantes nós podemos fazer a partir desta constatação, dessa verdade bíblica que nós temos aí. Os resultados serão surpreendentes para quem fizer da sua vida uma trajetória assim. E aí a gente chega no texto de Hebreus, que é a epístola de hoje, que a gente vai ver que Hebreus diz assim, ó, no capítulo 5, versículo 7, que a gente leu lá: durante toda a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Então assim, ó, todas as orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Todas as tuas orações serão atendidas se você for dedicado a Deus. É isso que a gente pode entender desse texto. Venceremos os desafios que nos são dados diariamente, como Cristo venceu, porque somos dedicados a Deus e sintonizamos a nossa vida com a vontade de Deus, porque revisamos a nossa vida à luz da palavra de Deus, porque buscamos a nossa identidade com a palavra de Deus. Esses foram os movimentos quaresmais de Cristo também. Venceremos a própria morte, como Cristo venceu, porque ele estava sintonizado com a vontade do Pai. Seremos aprovados por Deus, como Cristo foi aprovado por Deus, porque ele estava sintonizado com a vontade de Deus. Teremos vida eterna, como Cristo conquistou para nós através da sua ressurreição, porque nós estamos sintonizados com a vontade de Deus. Aqui na terra, nós seremos vencedores, porque nós estamos sintonizados com a vontade de Deus. Esses movimentos quaresmais buscam essa sintonia para garantir a nós os resultados que Deus atribui à humanidade em forma de bênçãos que ele dá para todos. E aí em Marcos capítulo 10, que é o nosso evangelho de hoje, os discípulos chegaram e perguntaram: quem está à tua direita e à tua esquerda? Dá para sermos nós? Os discípulos vieram e Jesus então disse: entre vocês não pode ser assim. Todos estão em pé de igualdade diante de Deus. Não vai ter preferência nem para um nem para outro. Todos aqueles que estão sintonizados com Deus terão direitos iguais. Todos somos importantes para Deus, desde que nós façamos da nossa vida uma vida de propósito com Deus. A Quaresma então ela nos coloca na dimensão de todos sermos servos de Deus, de todos sermos chamados por Deus para as nossas revisões, transformações, evoluções, crescimentos que nós temos espirituais, e nos
nós todos seremos colocados na dimensão de estarmos todos uns a serviço dos outros. Então está aí o grande desafio quaresmal para nós desse final de semana, de nós buscarmos a nossa oportunidade de sermos servos dedicados a Deus, de vivermos a presença de Deus como jovens, como adultos, como idosos, como crianças. E aí Jesus conclui dizendo para nós lá assim, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para muitos. E esse é o nosso serviço também. Estamos dentro deste mundo a serviço, somos servos, servimos a Deus, buscamos que a nossa vida seja uma vida de serviço a Deus, para honrar o nome de Deus, para elevar a glória e o nome de Deus e a honra de Deus diante do mundo. Esse é o tempo de gratidão a Jesus Cristo por ter nos deixado um caminho tão inspirador nesse tempo de Quaresma, por ter nos salvado, por ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, por nos acolher diariamente em todas as nossas necessidades, que nos ensina a fazermos as nossas revisões, que abre o túmulo e projeta a luz para que possamos andar em segurança e nos coloca num caminho de novidade e que está esperando por todos nós no céu. Que Deus abençoe, que cada um de nós possa chegar, passar por essa porta que nos mantém no caminho da vida eterna e possamos encontrar com Cristo e termos a vida eterna que Ele conquistou para cada um de nós. Enquanto aguardamos aqui a nossa passagem, vamos fazendo as nossas revisões, vamos buscando a nossa sintonia com Deus, para que não percamos esse caminho, essa verdade e a vida. Amém. Senhor, Tu foste a habitação no tempo que passou. Vem, fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vêm guiar na escuridão atroz. Vem, faz em nós a luz brilhar e ouçamos Tua voz. Num mundo estranho, Tuas leis parecem não servir. Sem rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem, rompe as trevas e os grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura a nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar e que inspiremos corações a virem te adorar.
agora para o chamado dos aniversariantes, na verdade apenas uma aniversariante dessa semana, que dia 19 fechou mais um ciclo, que é a Danúbia Peterman Zeiger. Então, Danúbia, contigo nós celebramos essa passagem, esse momento, desejando que Deus esteja no teu caminho, te fortaleça, te mantenha firme na fé e firme nos teus propósitos de vida também. Deus esteja sempre do teu lado, te acolhendo e te abençoando. E nós estamos então olhando agora para os nossos irmãos da comunidade. Nós temos aí várias famílias que estão envolvidas aí na situação de contaminação pelo vírus, né, da Covid. E a gente tem acompanhado assim as dificuldades que cada um enfrenta, diferente de um para com o outro, né? Os graus de contaminação aí são com efeitos diferenciados de um para o outro. Alguns sofrendo muito severamente, outros conseguindo tratamento e resultados mais rápidos, assim, de recuperação. Mas enfim, estamos aí, né, com essa assombração aí, cercando todo mundo, nessa bandeira preta aí sobre todos nós. Continuamos firmados em Deus, continuamos acreditando que Deus está do nosso lado e que mesmo contaminados ou não, nós somos cuidados por Deus. Deus está no nosso caminho e preserva o nosso bem-estar também, nos dá forças para enfrentar. Então, nós agradecemos a Deus pela força concedida àqueles que já estão se recuperando, que já estão saindo desses quadros complicados aí de doença. Agradecemos muito pela força que Deus deu, comunicou a esses nossos irmãos e pedimos a Deus que esteja olhando para os demais que estão aí também nesses riscos, nesses grupos de risco. Então, seguimos aí com um olhar bem importante e eu acho que uma coisa bem necessária para todos nós, né, de ampliarmos aí os nossos cuidados sobre essas contaminações, né, sermos cautelosos, cuidadosos, sermos atentos, né, e darmos aí valor ao nosso tempo de saúde, de bem-estar também. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus conceda forças a todos também. Seguimos então para o nosso momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, na Tua presença, nós trazemos a nossa gratidão, junto com o aniversariante dessa semana, por todas as bênçãos que ela tem recebido na sua vida, e pedimos que amorosamente Tu acompanhes a ela com os Teus santos anjos, permitindo que ela possa encontrar sempre, debaixo de Tua mão, as bênçãos e a proteção com o amor e a bondade que vem em Ti. Também, ó Deus, nós colocamos debaixo da Tua mão todos os nossos irmãos que estão ali afetados pelo vírus, que estão com desconfortos, com dores, com ansiedades, com preocupações e muitos com medo também. Que Tu possas acolher a cada um nessas suas angústias e possa confortá-los, possa tratar com bondade a cada um deles e coloque ao lado deles os Teus anjos para que tragam tranquilidade, paz, serenidade, conforto aos nossos irmãos. Conceda a todos uma recuperação diante desses quadros tão difíceis e complicados que a doença está trazendo. Protege os demais que não são contaminados para que possam permanecer nessa condição. Concede a Tua bênção, Tua paz, Tua proteção, Tua vontade de todas as famílias da nossa comunidade e que possam todos estar aí confiantes, esperando sempre a Tua ajuda e a Tua proteção. Que o Teu olhar alcance todos aqueles que passam por qualquer tipo de dificuldade que essa pandemia está trazendo, por qualquer tipo de privação, de preocupação que essa pandemia está impondo. Que todos nós possamos nos apegar muito à Tua mão e aos Teus cuidados e seguirmos confiantes de que somos o Teu povo amado e abençoado. Tudo isso, a Deus, nós entregamos as Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Seja uma bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.